Pessoal, essa apresentação ela é mais como um brainstorm. Eu vou apresentar aqui algumas ideias e possibilidades de implementação para monitoramento de sinais vitais. Vou deixar um tempo para perguntas, porque o tema é muito amplo e eu não tenho como explorar tudo nesse tempo que a gente tem, então acho que é mais produtivo se eu der uma ideia geral e, diante dessa ideia geral, a gente conversar sobre o que eu falei. Vou focar em 3 tipos de sinais nesta apresentação. Os sinais de eletroencefalografia, conhecidos como EEG, os sinais de ritmo cardíaco e a sudorese, e a captura de informações sobre a produção de suor na pele. Então, o EEG. A gente aprende, mesmo no colégio, né, que no cérebro ocorrem processos eletroquímicos e, como vocês de engenharia elétrica sabem bem melhor que eu, a corrente em movimento produz um campo eletromagnético e no cérebro há correntes em movimento. Esse campo eletromagnético que é gerado devido às reações químicas que ocorrem no cérebro pode ser capturado por meio de sensores localizados no escalpo, que é o couro cabeludo, né, o couro da cabeça. Então, esses sinais eles podem ser capturados sem muita precisão local, mas com muita precisão temporal. Isso quer dizer que a gente não consegue obter informações sobre quais neurônios estão produzindo quais informações com acurácia. Mas nós podemos obter informações sobre um conjunto de neurônios. E esses conjuntos ficam localizados nas regiões que nós chamamos de lóbulos. Então, nós temos vários lóbulos que são importantes. Aí, os dois que eu estudei mais, os conjuntos que eu estudei mais são os pré-frontais, que é onde ocorre a informação sobre, onde você pode acessar informação sobre a atenção e sobre estados emocionais conscientes. Então, esses lóbulos pré-frontais, eles ficam localizados na região da testa, e nós temos 2 lóbulos pré-frontais, na esquerda e direita. Existem sensores comerciais que usam apenas, que tem apenas um único sensor tocando a testa para capturar informações sobre os 2 lóbulos, mas geralmente a captura da informação é mais precisa quando você tem 2 sensores, um do lado esquerdo e um do lado direito. Outros lóbulos que são importantes para o que eu já fiz, né, de pesquisa, são os lóbulos occipitais, que eles ficam localizados na região atrás da cabeça, a região próxima à região da nuca, e eles possuem informações sobre o sistema visual humano. Então, toda a informação que entra pelos órgãos da visão, eles são processados inicialmente lá atrás, na região da nuca, né, nos lóbulos occipitais. Então, com o EEG, pelo menos em teoria, a gente seria capaz de ter uma precisão temporal bastante elevada sobre o que ocorre no cérebro humano. Mas só que existem muitos fatores que dificultam essa captura e esse processamento desses sinais. O principal fator que dificulta é que os sensores de EEG são muito sensíveis a ruídos. Ruídos como, por exemplo, bocejo, movimento dos braços ou das pernas, mesmo engolir saliva, né? Mesmo a deglutição natural da saliva provoca ruído. O ritmo cardíaco.
Se estiver muito acelerado, vai ficar bem evidente em alguns dos sensores que são colocados no scalp. A respiração pode provocar ruído. Então, o primeiro passo no processamento de sinais de EEG é lidar com os ruídos. Existem métodos tradicionais e menos convencionais para lidar com isso. Os métodos tradicionais envolvem aquelas abordagens que vocês estudam em análise de sinais de sistemas e processamento digital de sinais, aí em engenharia elétrica. E envolve modelar o tipo de ruído, achar as equações do filtro, aplicar o filtro e etc. Mas existem coisas, abordagens mais, que eu diria, mais modernas, né, contemporâneas, que utilizam a aprendizagem de máquina, especialmente as redes profundas, as redes neurais profundas, para remover esse ruído, ou esses ruídos, sem a necessidade de projetar filtros. E eu estou enfatizando esse fator porque uma das minhas pesquisas, né, por alguns anos, foi no projeto e implementação de redes neurais profundas para filtragem de ruídos em sinais de eletroencefalografia. E durante esse período eu orientei alguns alunos de engenharia elétrica na construção desses filtros com redes profundas. Chegamos a submeter uma patente. Outro fator que dificulta o uso de EEG é que existem duas formas de você dispor os eletrodos na cabeça do indivíduo. Uma das formas, você tem que medir a cabeça da pessoa e usando um sistema que a gente chama do 10-20 e marcar as posições que os neurônios estarão situados e colar cada neurônio naquela posição. Então, esse é um processo muito demorado. A gente já fez captura de bases de dados lá no laboratório, utilizando esse procedimento. E até que você ganhe uma habilidade nesse processo, você pode passar horas para montar o eletrodo na cabeça do indivíduo, e isso vai ser muito cansativo, tanto para você quanto para a pessoa que tá, na qual você está pondo os eletrodos. Então, para vocês terem ideia, nas capturas que a gente fez, usando esse tipo de processo, na primeira semana a gente levava uma tarde inteira para colocar os eletrodos e capturar os sinais na cabeça da pessoa. Uma tarde. Até que fomos ganhando mais habilidade e era necessário, digamos, 50 minutos para fazer a montagem. E isso torna muito cansativo para o voluntário do qual você vai capturar os dados. Mas existem alternativas. Uma alternativa é o uso de toucas, em que essas toucas possuem furos onde são acoplados os eletrodos e a touca se molda naturalmente à cabeça do indivíduo e os eletrodos já ficam posicionados nas posições razoavelmente adequadas, seguindo o padrão 10-20. Mas um fator que dificulta, seja qual for a abordagem de montagem dos eletrodos, é que esses eletrodos eles precisam ser umedecidos com a substância que facilite o contato da pele com o sensor. Então, e existe assim, dependendo do tipo de aparelho que você usa, por exemplo, se for um aparelho médico profissional, você vai precisar comprar uma pasta específica para grudar o eletrodo na cabeça da pessoa e, ao mesmo tempo, permitir a transmissão do sinal que está sendo capturado. Existem também formas ainda mais. Sim, tem outro fator. Esses eletrodos que são do tipo que os médicos usam, eles precisam estar conectados ao computador, e isso torna ainda mais incômodo o processo de captura de sinal, porque o paciente ou o voluntário não pode se movimentar muito. Se ele se movimentar, ele vai provocar ruído. Mas existe essa alternativa, que são aparelhos conectados via wireless, ou seja, não tem conexão por fio, mas eles têm vantagens e desvantagens. Aqui eu tenho uma foto de um tipo específico chamado Emotive Epoch, ou Epoch, que ele originalmente foi criado para jogos
em que é possível você movimentar um avatar no jogo de videogame utilizando o cérebro, sem usar mouse nem nada, só com o pensamento. Mas uma das desvantagens que eu notei nele é que é muito complicado você conseguir fazer os sensores ficarem todos conectados simultaneamente, sem nenhum problema. A outra dificuldade que eu encontrei no uso desse aparelho é que os sensores são muito sensíveis e se você não manusear com cuidado, você vai quebrar a ponta do sensor. Então, tem essas dificuldades de usar esse Emotive Epoch. Mas, tirando todas essas dificuldades, se a gente conseguir capturar sinais, tirar acesso a uma base de dados, consegue informações sobre as frequências cerebrais, que geralmente são categorizadas como alfa, beta, gama, delta, dependendo das faixas de frequência, sendo que as faixas alfa e beta, elas são utilizadas para obter informações sobre estados de relaxamento e de foco, de atenção. E também os padrões emocionais, eles ficam na faixa de frequência ali entre 0 e 45 Hz. Existem bases de dados públicas com informações desse tipo, né? No nosso laboratório mesmo, a gente já publicou uma base de dados dessa, que está disponível para uso online. Existem outras que são bem mais conhecidas, né, mais famosas também, que inclusive já vem filtrada, com vários tipos de ruído removido, como, por exemplo, o ruído de movimento ocular. Uma dessas bases é a DEAP, que é provavelmente a base mais famosa de todas. E aí, as taxas de acerto, né? Então é possível você capturar esses dados, extrair características e com essas características treinar um classificador. Mesmo com classificadores de aprendizagem de máquina tradicional, como redes neurais rasas e máquinas de vetores de suporte, você consegue taxas de classificação em torno de 85 a 90% de acerto para acurácia. Aí um fator importante que deve ser considerado é que as taxas de acurácia são mais elevadas quando você treina e testa com dados da mesma pessoa, do mesmo indivíduo. Ou seja, vamos supor que você coletou 100 amostras para uma pessoa, você pode usar 70 amostras daquela pessoa para treinar e 30 amostras para testar. Se você treina com dados de uma pessoa e testa com dados de outra, a taxa de acerto vai cair muito, a taxa de acurácia vai cair muito. É por isso que, por exemplo, aquele aparelho que é usado para jogos, o Emotive Epoch, ele necessita de um estado de calibração. Cada pessoa cria um perfil na API e calibra o aparelho para aquele perfil. E, evidentemente, uma desvantagem para a gente aqui do Brasil é que esses aparelhos são muito caros. Você ter ideia, eu acho que da última vez que eu vi esse brinquedinho Emotive Epoch, ele não era nem tão caro assim em relação a outras coisas. Era, digamos, $500. Mas a licença do software, da API de programação, na época, que faz mais de 5 anos, era em torno de R$ 10 mil a licença do software. Então é muito caro. Mas existem alternativas open source. Então existe uma coisa chamada, acho que é OpenBCI, que permite você imprimir com impressão 3D o seu dispositivo de captura de EEG. Aqui eu tenho dois prints do jogo, de um artigo e de uma foto do artigo com o, o EEG, o aparelho de EEG impresso em 3D. E aqui a promessa é que esses eletrodos são a seco, né? Dry. Eu não sei se funciona muito bem. Eu nunca usei desses dry. Eu já usei, todos os que eu usei eram molhados ou com alguma pasta. E mesmo com essa, molhando e pondo essa pasta, molhando com substância específica, né? Não com água. Mesmo deixando eles úmidos, era difícil você capturar o sinal o tempo todo com qualidade. Uma hora ou outra ia desconectar um sensor ou a sensibilidade dele ia reduzir. Mas vale a pena depois
Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada nesse artigo, que está a referência aí. Outro tipo de sinal que eu gostaria de enfatizar aqui é o ritmo cardíaco. Enquanto o EEG nos traz informações sobre estado de atenção, de relaxamento, de sono, de emoções, e isso já está bem estabelecido na literatura. O ritmo cardíaco ele pode nos trazer informações sobre estresse, sobre relaxamento também, e sobre doenças cardíacas. E assim, pode ser novidade para algumas pessoas, mas eu já conheço essa abordagem há mais de 10 anos. Uma novidade é que é possível você obter o ritmo cardíaco sem contato com a pessoa, sem contato físico, sem encostar nela nenhum sensor, utilizando apenas uma webcam tradicional, webcam comum. E essa é uma das é a abordagem que eu vou enfatizar aqui. Então, a ideia por trás disso é utilizar uma coisa chamada fotopletismografia, que se baseia no fato de que, à medida que o sangue pulsa nas veias e nas artérias, ele contrai e expande a pele. De forma que, se você tiver uma câmera com uma taxa de frequência razoável, assim, de 30 Hz acima, essa câmera será capaz de capturar essa dilatação e retração que ocorre na pele. E utilizando as informações dos canais RGB, por meio de média de desvio padrão de cada um dos canais e, evidentemente, outras equações que estão descritas na literatura, a gente consegue mensurar o, o ritmo, né? A pulsação, o estado em que o sangue expandiu a artéria e, posteriormente, retraiu a artéria. E, por meio disso, a gente consegue fazer uma inferência de qual é o ritmo cardíaco da pessoa sem contato físico com aquela pessoa. Isso tem enormes vantagens, né? Muitas vantagens, porque se for bem feito, você pode até capturar essa informação à distância, mas tem algumas desvantagens, né? Como o EEG também, né? Algumas dificuldades, na verdade. Uma das dificuldades é o movimento da pessoa, porque você vai ter o movimento da cabeça e, associado a isso, o movimento da expansão e retração das artérias. E isso tem que ser compensado. E aí você vai ter que fazer um trabalho similar à remoção de ruído que ocorre no EEG. Mas se você está num ambiente controlado em que a pessoa está cooperando com você, então é bastante factível a extração do ritmo cardíaco utilizando essa tecnologia. E aí a região da face da qual a gente extrai os dados, geralmente essa região que está marcada aqui, deixa eu pegar o apontador, cadê? Não está aqui. Essa região vermelha, mais especificamente a região do meio da testa, um pouco acima das sobrancelhas e entre os dois olhos. Aquela região é uma região muito útil, você extrai um quadradinho naquela região para fazer o seu processamento. Aí, uma vantagem disso é que você usa, é uma imagem pequena que você recorta para fazer o processamento, não envolve aprendizagem de máquina que demande alto poder de processamento, são equações que precisam ser implementadas, não vai necessariamente haver um treinamento pesado, e o resultado é bem satisfatório. Então, tem uma referência aqui para vocês depois darem uma olhada. E, por fim, dentre os sinais que eu selecionei, vamos falar um pouco da sudorese. O padrão de ouro, né, o gold standard da análise de substâncias no corpo, é o exame de sangue. Mas só que o exame de sangue é considerado um exame invasivo, um exame que necessita da cooperação da pessoa, do voluntário, do paciente, para você obter uma amostra para realizar as suas análises. No entanto, embora a sudorese você também precise da cooperação,
ela não é tão invasiva quanto o exame de sangue. E o suor contém uma série de substâncias que são que saem do corpo junto com o suor, né? Que são, acho que podemos dizer, são excretadas pelo suor. E essas substâncias elas estão correlacionadas com substâncias que estão no sangue. Então, por exemplo, é possível por meio do suor mensurar um nível de glucose no sangue, o nível de cafeína e o nível de teor alcoólico, apenas a partir da sudorese. Evidentemente, de todos os sensores que eu falei até agora, provavelmente esse pode ser o mais difícil para a gente de computação e engenharia elétrica conseguir implementar, porque ele necessita de biosensores, diversas camadas de sensores específicos que devem ser projetados, empilhados, cada um fazendo a filtragem de uma determinada camada de analito, né, como eles chamam, de analito, que é a substância presente no suor. E por meio dessa filtragem, cada analito que é extraído é submetido a um processamento por software. Aqui tem uma referência também de uma revisão da literatura sobre esse tema, que é bem interessante. Então, quando bem construído, você consegue usar isso em formato de adesivo na pele, consegue trabalhar e se movimentar sem muita dificuldade, e dependendo do nível de compactação do hardware utilizado para transmitir o sinal capturado, você pode até, talvez, praticar atividades físicas utilizando um sensor desse tipo. Agora, uma vez que nós temos sinais, seja de qual for a origem, nós precisamos processá-los para obter informações úteis. E aí que eu acho que conecta um pouco mais com o pedido que vocês me fizeram, né, de IoT, né? Então, hoje em dia está muito popular o uso de aprendizagem profunda, e a aprendizagem profunda tem algumas características, como, por exemplo, ela é gulosa por dados. Quanto mais dados, mais ela vai querer dados, ou seja, você precisa de gigabytes, megabytes, terabytes de informação para treinar uma rede profunda. Consequentemente, você precisa de processadores muito poderosos, né, GPU e etc., para processar esses dados. Mas existem algumas alternativas, e uma delas, para essa necessidade de poder de processamento, e uma delas se chama TinyML. E essa, vou chamar aprendizagem de máquina em miniatura, ela explora a arquitetura dos computadores, a arquitetura dos processadores, para, de certa forma, descartar a informação que vem de ponto flutuante, e fazer um arredondamento. Na verdade, é um truncamento. Você trunca a informação de ponto flutuante. E com isso você reduz a necessidade de precisão a nível de ponto flutuante, consequentemente reduzindo a quantidade de registradores e dispositivos eletrônicos para armazenar e processar a sua informação. Então, aqui eu tenho uma visão geral de como é que se realiza uma multiplicação de matrizes em hardware, mas o mais importante para a gente está nessa figura aqui, que a gente vai pegar algumas informações que estariam em ponto flutuante e vai transformar elas para inteiros de 8 bits em algumas posições e inteiros de 32 bits em outras posições. 32 ou 8 depende do que tá sendo guardado, né? Evidentemente, o que está sendo acumulado é melhor que você acumule em inteiros de 32 bits, porque ali vai estar informação que necessita de um maior nível de precisão. E aí ocorre um processo de quantização. Eu não vou entrar em detalhes do que é isso, né? Quem estudou, vocês estudaram análise de sinais, análise de processamento de sinais, então deve saber do que se trata. E aí essa requantização
reduz a necessidade, né, de grandes quantidades de bits, no caso aqui para 8, e isso é armazenado numa memória com menor poder de hardware. Aqui eu tenho uma visão geral do esquema de quantização após o treinamento, que vocês podem olhar depois com mais detalhes. Observe que aqui é um modelo que já foi treinado utilizando esse tipo de quantização. Ele vai fazer um arredondamento adaptativo, uma correção de viés, e observe que ocorre uma configuração em relação ao MSE, que aqui o MSE é mean square de erro, né? Uma comparação para ver quanto de erro você está tendo após o uso dessa quantização. Então, para mais detalhes sobre essa abordagem, vocês podem consultar esse artigo que está mencionado aqui, né? A White Paper on Neural Network Quantization, que é uma das abordagens de TinyML. Existe já bibliotecas prontas que fazem isso, inclusive associadas com aquela biblioteca, se não me engano, com TensorFlow, que você consegue converter modelos que foram gerados para TensorFlow para TinyML, e assim você pode usar, por exemplo, em dispositivos como celulares, smartphones e etc., sem consumir muita energia elétrica, nem recursos de processamento. Então, como eu falei, minha ideia era dar uma visão geral para que a gente pudesse conversar sobre eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o tema.